Pai, agradecidos somos por ter nos oportunizado de estarmos aqui no dia de hoje. Estamos reunidos em nome de Teu Filho, nosso Mestre, nosso modelo, nosso exemplo, nosso guia, Jesus, que se faz presente aqui entre nós. Purificai o nosso coração e a nossa mente, Pai, para que possamos compreender a Tua mensagem. Maria, mentora deste lar e protetora desta casa, cubra-nos com Teu manto e dai-nos a bênção para que se realize aqui a vontade do Pai. Que assim seja. Boa noite a todos. Sintam-se acolhidos e abraçados. É motivo de bastante alegria para nós tê-los aqui conosco essa noite. A fala do Cristo descrita no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, de 28 a 30, diz o seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Quando temos sofrimentos, todos os tipos de sofrimento, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, a única possibilidade de nos trazer consolo é se nós tivermos fé no futuro, naquilo que nos vai acontecer, naquilo que passa, e se tivermos a confiança na justiça de Deus. E é isso que Cristo procurou nos ensinar quando da sua passagem aqui na terra. Mas quando aquele de nós que, ao contrário, não tem perspectiva nenhuma, esperança nenhuma após esta vida, ou ainda que simplesmente duvida da existência de Deus, as aflições, os sofrimentos pesam muito mais, pesam ainda mais forte sobre os ombros, e nenhuma esperança, nada consegue suavizar a dor e a amargura. Foi por esse motivo que Jesus disse àqueles que lhe ouviam, como uma forma de pedido: Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Foi uma forma de pedido, porque o Cristo conhecia a origem dos nossos problemas, a origem dos nossos sofrimentos. Entretanto, Jesus nos coloca uma condição para prestar essa assistência e para que possamos alcançar a felicidade que Ele promete aos aflitos.
E essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é suave. E o seu jugo é a obediência a esta lei. E é uma lei leve. Jugo aqui não vamos tomar como julgamento, mas sim como uma submissão aos seus ensinamentos. E essa lei é leve porque a única exigência que ele nos faz é o dever de praticar o amor e a caridade. A grandeza de Jesus, ela ficou marcada como fosse uma obra talhada numa pedra. E que ele deixou para toda a humanidade. Toda a humanidade. E para toda a eternidade. Seus exemplos, todo o seu ensinamento nos convida a amar sempre e a sermos caridosos para que possamos encontrar a paz espiritual. A paz espiritual, a paz de nossas almas, de nosso espírito. Quem não trabalha a caridade em si, dentro de si, não consegue conhecer a grandeza da paz que o bem nos traz. Jesus não foi para ontem, para o passado, não é para hoje. Os seus ensinamentos, as suas palavras ficaram para todo sempre. Cada momento da nossa vida basta apenas que pensemos em Jesus. E o que vem na nossa mente automaticamente, que Ele nos lembra e nos convida o tempo todo a crescermos em moral e afetividade como irmãos. Jesus tem como princípio da sua história o amor. O amor perante, inicialmente, que começa com Deus, nosso Pai, e também para o próximo. Mesmo para aqueles seus algozes. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Nada se compara ao poder de libertação de quem aprendeu a amar. Mas, para aprendermos a amar e para que esse nosso amor possa ser luz, expandir luz, é preciso que nós iluminemos primeiramente o nosso conhecimento. E como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa frase é muito conhecida hoje, A frase famosa de João 8,32. Ela é um dos pilares do Espiritismo. Espiritismo que tem como base a libertação proporcionada pelo conhecimento da verdade que nos foi revelada através da doutrina espírita. Principalmente com relação à nossa criação, à natureza da nossa existência e o propósito que a nossa vida aqui se destina. E quando falamos em conhecimento, nós sempre somos escravos daquilo que não conhecemos.
Por exemplo, se nós vamos a um médico fazer um exame, receber um diagnóstico de algum problema que nos ocorre, nós somos escravos do conhecimento do médico. Ele vai nos dizer qual tratamento devemos tomar e qual é a nossa doença, o nosso problema. Porque não temos o conhecimento que o médico tem. E através do conhecimento, o Espiritismo oferece o caminho para a compreensão da verdade espiritual, que vai nos libertar das amarras dos erros do passado, do nosso sofrimento e da nossa ignorância. E a doutrina nos apresenta também o Cristo Consolador, o Espírito da Verdade. A tão famosa e já conhecida parte do Evangelho de João, João 14, que nos diz assim, quando Jesus fala: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode conhecer, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas vós conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará, em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Jesus nos prometeu o Consolador, que é o Espírito da Verdade. E ainda diz que o mundo não conhece, mas por quê? Porque não está pronto para poder compreendê-lo. Jesus diz ainda que Deus enviará para nos ensinar todas as coisas, para fazer lembrar daquilo que Ele disse. Mas vejam que, se o Espírito da Verdade deve vir para nos ensinar, como diz todas as coisas, é porque Cristo não disse tudo. Quando diz sua passagem aqui, Ele não disse tudo. Porque não havia o conhecimento necessário para que pudesse haver a compreensão. E também Cristo sabia que aquilo que Ele disse, que aquilo que Ele ensinou, seria esquecido, mal interpretado, mal entendido. Surge então o Espiritismo, e que vem no tempo previsto por Deus, para realizar a promessa do Cristo. E o Espírito da Verdade que coordena todo o estabelecimento, todo o ensinamento do Espiritismo. O Espiritismo nos chama a observar melhor a lei de Deus e a compreender tudo que o Cristo disse através de suas parábolas. O Espiritismo traz de forma direta e objetiva as informações necessárias para a justa compreensão de todos os nossos sofrimentos. E ainda mais, ele vem nos mostrar o objetivo útil de todas as nossas dores, de todas as nossas aflições.
O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas como se sentir feliz por sofrer? Bem-aventurados, felizes os aflitos. Mas como? Se muitas vezes esse sofrimento não nos faz sentido, não encontramos o motivo. Se não sabemos nem por que sofremos, se nesta vida não temos motivo para isso. E novamente nos mostra a doutrina que a causa do nosso sofrimento ela está nas nossas existências anteriores. E também nos mostra que a destinação da Terra é o local onde nós sofremos as consequências de todas as nossas ações e de todas as nossas escolhas de nossas vidas passadas. E nos mostra que o objetivo desse nosso sofrimento é a cura, a purificação, que vai nos garantir justamente a felicidade em existências futuras. Nos mostra que não estamos desamparados, não estamos sós. E o conhecimento das coisas faz com que um homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. O Espírito da Verdade se manifestou por diversas vezes, trazendo instruções para a construção da doutrina. Muitos de nós espíritas acreditamos que o Espírito da Verdade, que assina como Espírito da Verdade nas obras, é o próprio Cristo. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, Instruções dos Espíritos, o Sr. Allan Kardec coloca 4 textos recebidos do Espírito da Verdade entre os anos de 1860 a 1863. E gostaríamos de ler um deles na íntegra aqui, para que cada um de nós possa tirar a sua própria conclusão, se acredita mesmo que o Espírito da Verdade seja realmente Jesus Cristo. Em Paris, 1860, ele nos apresentou o seguinte texto: venho como antigamente, entre os aflitos perdidos de Israel, trazer a verdade e por fim as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, tal como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina uma verdade soberana, o Deus bom, o grande Deus, que faz germinar a planta e ergue as ondas. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro. Juntei em feixes o bem espalhado em meio à humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e se perderam nos ásperos atalhos da incredulidade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, socorrei-vos. Nos diz que o Pai quer que ajudamo-nos uns aos outros, mortos e vivos, que nos socorramos. Continuando. E que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se façam ouvir
para vos gritar: orai e acreditai. Pois a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Homens fracos que percebeis as sombras das vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca nas vossas mãos, para iluminar o vosso caminho e vos conduzir, crianças perdidas, aos braços de vosso Pai. Sinto-me compadecido pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para não estender uma mão segura aos infelizes desgarrados, que vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não misture o joio ao bom grão, as utopias, ou seja, as mentiras ilusórias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo, os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Eis que do além-túmulo, que acreditavais ser o nada, vozes vos gritam: Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da incredulidade. Pede para que nos instruímos, para termos o conhecimento necessário, porque tendo conhecimento, a dúvida não pode mais influenciar as nossas escolhas e a nossa alma. E através do conhecimento que reconhecemos ver as coisas muito além das contrariedades que nós encontramos aqui na Terra. E através do conhecimento que nós conseguimos renovar as nossas esperanças, adquirir a paciência, a resignação, a coragem de ir até o fim do caminho traçado por nós mesmos, porque os Espíritos nos falam que todas as nossas aflições, as nossas provas, nós escolhemos antes de reencarnar. E ir até o fim, porque a doutrina também nos ensina que o suicídio não é o caminho, não é o fim dos nossos problemas. Como muitos que não acreditam em nenhum tipo de fé religiosa acham ser o caminho. O fim dos problemas seria o suicídio. Sabemos que muito pelo contrário, ele pode ser ainda mais fundo o poço para sair. E por falar em poço, existe uma parábola, não sei se conhecem, do cavalo e o poço. Conta essa parábola intitulada O Cavalo e o Poço, que um fazendeiro que lutava com bastante dificuldade na sua fazenda, tinha uns cavalos que o serviam. E um dia ele recebeu uma notícia muito ruim. O capataz veio até ele e disse que um dos seus cavalos caiu dentro do poço abandonado. E o fazendeiro ficou a princípio desesperado, porque ele não via nenhuma solução para retirar o cavalo com vida de dentro do poço e que ele tivesse condições, inclusive financeiras, para retirar o cavalo. Então, ele ordenou que jogassem terra
no poço, enterrando por completo o cavalo e fechando também o poço para que nenhum outro cavalo pudesse cair lá dentro. E o capataz seguiu a ordem, pegou alguns dos seus trabalhadores da fazenda e começaram a jogar terra dentro do poço. Quando a terra caía no dorso do cavalo, nos ombros, ele sacudia essa terra e a terra caía no fundo do poço. E assim ele foi usando a terra para subir no poço. E os funcionários, percebendo de que o cavalo não estava se deixando enterrar, foram jogando mais terra, e cada vez mais terra, e cada vez mais terra. E o cavalo cada vez mais sacudindo, cada vez mais tirando a terra do dorso, cada vez mais, até que ele conseguiu sair sozinho, com a ajuda da terra, de dentro do poço, e fechar completamente o poço. Conta ainda essa parábola que o cavalo viveu muitos anos e serviu há muitos anos o seu senhor, o fazendeiro. Muitas vezes, refletindo, a gente se encontra dentro dessa parábola, dentro dessa história. Quantas vezes são jogadas em nós as terras da perseguição, do preconceito, do pré-julgamento, da falta de crença em nós. Por mais fundo que pareça o buraco em que tenhamos caído, seja ele feito de dor, seja ele feito de crítica, de abandono, nós podemos transformá-lo em alicerce. Cada dificuldade jogada sobre nós, ela pode, com coragem e persistência, se tornar um degrau para a superação. Nós devemos enfrentar as nossas batalhas. A vida na terra não é fácil. Problemas sempre existirão. O que muda tudo é a ótica, é o prisma pelo qual enxergamos o ponto de vista e a atitude que nós tomamos nestes momentos. A doutrina nos ensina muita coisa, mas muitas vezes esquecemos, quando estamos aflitos, esquecemos de tudo aquilo que nos foi ensinado, aquilo que conhecemos, e caímos na contradição, na aflição. A doutrina consoladora dos Espíritos, ela nos traz o conhecimento suficiente para nos dar força de lutar. E também nos ensina que a vitória, que a nossa vitória, ela pode estar no próximo passo, na próxima atitude nossa. Esta semana, no dia 15 que passou, foi comemorado o Dia do Homem. E gostaríamos, então, de prestar uma homenagem ao homem mais importante que Deus colocou aqui na Terra para nos servir de exemplo, modelo e guia. O nosso Messias, nosso Jesus Cristo, nosso Cristo Consolador, que nunca nos abandonou. Que nós possamos agora, no momento do passe, no momento da irradiação, ter uma conversa com Ele, trazer a Ele
todas as nossas aflições, todas as nossas angústias, todas as nossas dúvidas. Entregar a Ele e pedir para que Ele nos dê força, para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele nos dê coragem de enfrentar todas as nossas provas e as nossas expiações. Agradecemos a Deus pela oportunidade desta encarnação e de podermos estar aqui hoje, louvando e adorando ao nosso Criador. Que a paz esteja conosco no decorrer de toda a nossa semana e que possamos contaminar todos que cruzarem o caminho de nossa vida. Que assim seja.